Olá, nosso assunto de hoje é a interpretação de textos complexos. Nós temos habitualmente dois níveis de interpretação de texto. O primeiro vai ser o básico e o segundo o avançado. Depois que lemos, a gente vai ter uma etapa básica para cumprir, né? Que é mais ou menos retomar um esboço do texto, a sequência, né? Os temas que simplifiquem e resumam um pouco o texto para a gente se ater um pouco às ideias principais dele. Mais ou menos, a interpretação de um texto nesse nível básico vai retomar a ordem do texto. Então é muito normal a gente ter alguns questionários, né, em livros pedindo lá que a primeira questão você faça uma retomada breve do que está ali logo no início do texto, depois vai seguindo à medida que o texto se desenvolve, né? Esse é o padrão. Para um nível mais avançado, nós temos que aprofundar algumas questões. É isso que as questões, né, propostas vão pedir, portanto, do leitor, um aprofundamento. Então, antes elas eram apenas citadas no texto, você ia lá, retomava aquela informação na parte em que estava aquela palavra e cumpriu, né, a missão de interpretar o texto. Era uma coisa mais de identificar onde estava, de retomar mesmo a parte do texto. No nível avançado, você vai ter lá algumas partes do texto que vão se relacionar a alguma coisa que diga respeito à sociedade contemporânea, a algum assunto da mídia. A gente vai poder ter a relação também estabelecida entre texto e outros textos. Então, a gente vai pedir um pouco mais de interação com questões desse tipo entre o leitor e o texto. Relacionar, por exemplo, temas com problemas da realidade, né? Saber mais ou menos estabelecer comparações que são apenas sugeridas no texto, é uma forma de o leitor contribuir mais efetivamente, expandindo o que o autor apenas sugere no texto. Numa primeira leitura, o objetivo é identificar o tipo de texto e também qual é o conteúdo geral. Às vezes, algumas palavras podem representar uma dificuldade maior para o entendimento do leitor, então, se for necessária, sugere-se uma consulta ao dicionário para verificar se o autor utilizou adequadamente a coesão, né? E para também entender as relações de causa e consequência dentro do texto, a progressividade, a continuidade das ideias, etc. Outra função, ainda nessa primeira leitura, né, que vai acontecendo instintivamente, sem o leitor ter que se preocupar com tudo isso, ele vai verificando nesse primeiro contato, por exemplo, a relação do texto com o título. Ele lê o título, já está meio que guiado, né, por aquela ideia geral que ele passa, e no final, se o título não for adequado, ele vai voltar e vai falar, nossa, mas que título é esse, né? Não bate com o texto que eu acabei de ler. Então, são coisas que vamos checando nessa primeira leitura. E outra coisa, a informação mais geral, superficial, né, vai mostrar nesse esboço que nós vamos retomar numa primeira leitura, numa interpretação básica do texto, os tópicos e os subtópicos a que o autor se detém em cada parágrafo. Na etapa mais avançada, nós temos outras funções. O leitor vai ter que fazer uma breve pesquisa, às vezes, sobre o autor do texto, né, sobre o estilo que ele tem, né, talvez até ajude a leitura de outros textos do mesmo autor. E, às vezes, quando é um texto que não é do nosso contexto histórico-cultural, né, que foi produzido há muito tempo, é interessante também fazer uma pesquisa histórica bem rapidinha para ampliar um pouco o sentido do texto, né, e também para evitar que o leitor cobre coisas daquele texto que não eram pertinentes na época. Então, eu nunca posso avaliar um texto escrito há muito tempo com o meu conceito de cultura, né, com a minha ideologia, porque teve uma distância temporal bastante grande ali. Um alerta, então, né? Repetindo a informação, nunca vamos cobrar do texto os princípios da nossa época. Essa é uma espécie de pacto que o leitor tem que fazer. Então, hoje a internet facilita muito qualquer pesquisa histórica, né? Basta digitar lá a época, se é um texto, por exemplo, produzido durante a ditadura, durante o governo não sei de quem, isso vai importar e vai trazer mais riqueza para a interpretação do texto se você conhece esse panorama histórico, mesmo que de uma forma rápida.
Além disso, com a pesquisa, você também vai ampliar a sua bagagem cultural, né? O texto vai fazer você conhecer coisas que até aquele momento não eram necessárias para você, mas a partir daquela leitura vão começar a integrar também o teu conhecimento. Citações e indicações de obras, autores também, né, que o próprio autor vai colocar dentro do texto, é um recurso também muito importante. Quando você não conhece o autor daquela citação ou o livro de onde foi tirado determinado trecho, às vezes é uma dica boa para você ir atrás também, aprofundar os seus conhecimentos sobre isso. E às vezes não é nem opção, às vezes é necessidade, porque se você elucidar aquela questão, saber um pouco mais sobre aquele autor determinado que foi citado, você vai ter condições de entender melhor o conteúdo do texto. Vamos agora à leitura de um texto sobre o Nobel e depois nós vamos trabalhar com algumas análises pertinentes ao conteúdo de hoje. A eleição do presidente Barack Obama ao Prêmio Nobel da Paz, anunciada nesta sexta-feira, é um prêmio às boas intenções. Porque essas são, por enquanto, as credenciais de seu governo. Cabe analisar do que é feito, afinal, o Prêmio Nobel da Paz, a mais simpática e política das 6 premiações da Real Academia das Ciências da Suécia. É de ações individuais ou das de governo? No caso de Obama, seu principal gesto individual será a doação do dinheiro do prêmio a instituições de caridade. Como governante, sim, ele tem o que mostrar. Sua recente proposta de desarmamento nuclear tem um peso extraordinário. Aponta uma mudança importante na posição do governo americano. Sua disposição ao diálogo com os países islâmicos, sem perder a firmeza na condenação ao avanço iraniano na área nuclear, também. A recente crítica ao governo de Israel pelas ocupações em território palestino é outra guinada admirável. Mas são ações motivadas pela necessidade de uma correção de rumos inescapável. Deveriam resultar, no máximo, em um prêmio Nobel do bom senso. O reposicionamento da política externa americana é resultado do deslocamento do eixo político global com a entrada da China e dos outros emergentes no jogo. É resultado também da absurda situação de endividamento legada por George W. Bush, que ele precisa contornar se quiser manter a capacidade de intervenção em conflitos regionais ao redor do mundo. Não se pode dizer que seja uma propensão do presidente à bondade. O líder político que durante sua campanha encantou multidões com a perspectiva de uma nova era de Aquários é pragmático a ponto de manter a posição americana em relação às guerras e adiar a retirada de tropas do Iraque. Da mesma forma, adotou medidas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, muitíssimo mais modestas do que prometeu na campanha. O prêmio que acaba de ganhar criou a suspeita de que os senhores da Nobel Foundation na Suécia estão de birra com George W. Bush. Premiar Obama agora, com apenas 9 meses de governo, parece um recado claro de contestação ao governo Bush, que, diga-se de passagem, lutou com afinco contra a paz mundial. Talvez o maior feito de Obama seja não ser Bush. Esse texto já vai logo, deixar o leitor perceber que se trata de um conteúdo normal, em colunas de jornal, site ou revista. Então, o autor tem maior liberdade para mesclar fatos com opinião. O fato principal, é a concessão do prêmio do Nobel da Paz para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O vocabulário vai estar ok dentro da perspectiva do texto, quer dizer, um texto que demonstra opinião, que é feito todo com um tom sério e que tem também um comprometimento com uma formalidade. O texto vai comentar um fato que alcançou grande repercussão. Por isso, ele vai usar muito o conhecimento prévio do leitor. O leitor precisa saber, precisa pelo menos conhecer alguns detalhes, ter ouvido falar da premiação, etc., para poder aproveitar o texto. Senão ele fica sem esse referencial e não vai compreender o todo desse texto. O texto, portanto, vai ser atual, ele vai precisar de um conhecimento ali da semana passada, por exemplo, da semana retrasada, em relação ao tempo em que o texto foi escrito e foi publicado.
Isso vai exigir menos trabalho do leitor, porque é a época em que ele está vivendo. Então, se não é uma coisa, né, de história, etc., vai apenas exigir que ele tenha entrado em contato com a notícia, com jornais, sites, etc., sem aquela pesquisa histórica ampla que nós citamos e que às vezes é necessária. Sobre a estrutura, vamos lá, um rápido esboço, né? Primeiro é apresentado o problema, o fato de o Barack Obama ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Depois tem uma análise de prós e contras dessa questão. Vai ser uma questão proposta, né? Mas primeiro com análises de pontos positivos e negativos. Depois nós vamos para a conclusão do texto. Então, essa estrutura toda vai permitir para que a gente agora, analisando como o texto foi construído, né, a gente afirme que o texto tem uma intenção de defender uma tese específica sobre o fato que aconteceu. Então, está questionando algo, está questionando a premiação. Então, o texto, qual é o tipo dele? É argumentativo e, portanto, a opinião é necessária. Nós temos também um título em formato de pergunta, do que é feito o Nobel da Paz, né? Isso vai revelar mais opinião e também já vai ser um convite àquele leitor que está por dentro de que a premiação do Nobel já saiu, quem foi premiado, e daí vai ser aquela coisa, você vai ler esse texto, ele já vai falar sobre isso, e daí o leitor faz o pacto já ou não, né? Faz a leitura ou não a partir da pergunta que abre o texto e já aparece no título. Vamos agora pegar o esboço que nós fizemos e incluir o conteúdo do texto nesse esboço para a gente entender melhor, né, e mais a fundo como que é a estrutura do texto. Primeiro lá tem o problema. Nessa parte vão se interrelacionar duas questões. Primeiro, quais os critérios que determinam o vencedor do Prêmio Nobel da Paz? E a segunda questão, Obama de fato mereceu ganhar o Nobel da Paz em 2009? No item 2, na análise dos prós e dos contras, nós vamos ter lá como argumentos em favor da escolha a proposta de desarmamento nuclear e a abertura ao diálogo com os países islâmicos e depois também a crítica a Israel. Os contras, né, os lados negativos dessa questão, vão ser de que Obama não mudou a postura americana em relação às guerras, o adiamento da retirada das tropas americanas do Iraque e a apresentação das poucas medidas para a redução do efeito estufa, né, porque ele prometeu uma coisa muito maior, né, de muito mais amplitude durante a campanha eleitoral e agora não mostrou cumprir, pelo menos naquele tanto em que prometeu, essas ações efetivas, né, para essa contenção. Na conclusão, nós temos alguns critérios, né, usados para premiação que são retomados pelo autor do texto, que vai julgar como não adequados. Logo, o Obama, para esse autor do texto, não mereceu ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A conclusão do texto vai ser, portanto, muito mais incisiva, né, porque vai ser a resposta àquela pergunta título que abriu o texto, que já mostrou todo o problema do texto, e daí na conclusão nós temos um posicionamento claro do autor. Mas veja que o autor ele não foi direto nessa conclusão, no lado negativo, né? Ele fez um procedimento bem adequado, que foi analisar prós e contras. Isso ajuda a ter uma neutralidade, entre aspas, dentro do texto, né? Uma não tendenciosidade pura e simples e nem aquele ataque gratuito. Ele analisou os dois lados da questão e depois opinou a respeito. Passando agora ao nível mais avançado do texto, a interpretação que exige esse nível, né, vai pedir que às vezes a gente faça uma releitura do que nós acabamos de ler, para buscar com mais atenção, né, as referências que são exigidas. Muitas vezes elas estão só sugeridas ali no texto e nós temos que expandi-las. Então não vai ser pedido aqui nesse nível de interpretação buscar alguma coisa óbvia ou de caráter mais geral sobre a estrutura do texto. A gente tem que ir além do que o texto está propondo. No esquema feito, algumas afirmações vão antecipar a conclusão do autor. Vamos ver como é que isso é evidenciado no texto, qual a passagem, né, que demonstra isso.
mas são ações motivadas pela necessidade de uma correção de rumos inescapável. Deveriam resultar, no máximo, em um prêmio Nobel do bom senso. O reposicionamento da política externa americana é resultado do deslocamento do eixo político global com a entrada da China e dos outros emergentes no jogo. É resultado também da absurda situação de endividamento legada por George W. Bush, que ele precisa contornar se quiser manter a capacidade de intervenção em conflitos regionais ao redor do mundo. No trecho que começa com "mas são ações motivadas", a gente tem ali uma coisa bastante importante. Ele vai falar sobre a relação do prêmio Nobel com o bom senso, né? E essa ação, ela não vai ser um feito, mas uma obrigação. Então ele vai fazer menção a, nossa, o que ele fez para ganhar exatamente esse prêmio? Ele fez alguma coisa assim surpreendente ou ele apenas cumpriu a função? Por isso que ele coloca ali a função do bom senso, ele o autor nesse caso. Aí nós temos o reposicionamento da política externa americana. Esse trecho vai demonstrar a relação dos Estados Unidos, né, com a China e os outros emergentes nesse jogo político. Essa vai ser uma das causas, né? Ele vai abordar então uma das transformações nesse cenário atual. Diz também lá no trecho que é resultado da absurda situação de endividamento legada por George W. Bush. Vai ter também uma causa aí, né, para determinar todo o raciocínio que é desenvolvido no texto. E que eles precisam contornar esse endividamento, né, o fato de Estados Unidos também estar dividindo espaço agora com a China, com os países emergentes, para fazer as ações, né, que acabaram dando a Obama o Prêmio Nobel da Paz, mas que era uma coisa exigida. Então, portanto, não houve surpresa nenhuma na ação dele. Isso vai revelar para nós já a posição do autor. Ele vai marcando que não vai exigir, né, o reconhecimento por parte de uma associação importante, né, como a Fundação da Suécia, para atribuir um título como o Nobel da Paz. Então são marcas pequenas que o texto já vai mostrando para nós e antecipando um pouco da conclusão que depois acontece de modo bem incisivo. Essas causas vão reforçar então a posição contrária. Vejam que a tese ela vai se delineando no texto de uma forma não muito explícita, mas pelos exemplos e pelos argumentos que vão sendo colocados no texto. Na terceira parte do texto, já na conclusão, né, o autor vai questionar a lisura da comissão avaliadora do Nobel. Aí que está aquele lado mais incisivo a que eu me referi anteriormente. Vamos ter lá, o prêmio que acaba de ganhar criou a suspeita de que os senhores da Nobel Foundation na Suécia estão de birra com George W. Bush. Vejam que ele está usando ali até a palavra birra, estão de birra, ele está sendo bastante direto, né? Nada polido nesse trecho, mas já está lá na conclusão, quer dizer, ele já fez aquela parte de apresentar prós e contras, agora ele está ganhando terreno no texto e está defendendo a sua opinião, coisa que o texto permite. Voltando ao início do texto, nós vamos ter a eleição do presidente Barack Obama ao Prêmio Nobel da Paz, anunciada nesta sexta-feira, é um prêmio às boas intenções. Isso também vai reduzir a importância do Nobel. Então vejam como o nível do texto, né? Aqui já está menos incisivo, não tem a palavra birra, tem uma construção muito mais sofisticada, né? Porque está lá no início do texto, quando o autor ainda não se fez senhor totalmente daquela opinião contrária ao prêmio, ele foi jogando isso aos poucos no texto. E isso vai ajudar a reduzir a importância do Nobel desde o começo, até chegar lá no fim com a crítica, né, bastante escancarada. E por que essa exceção? Por enquanto, as credenciais do seu governo, voltando a esse trecho do texto, já vai também trazer uma crítica ao governo do Obama, como que está concluindo já que ele fala, mas não faz, né? Ele fica apenas na teoria. Cabe também analisar do que é feito, afinal, o Prêmio Nobel da Paz, a mais simpática e política das 6 premiações da Real Academia de Ciências da Suécia.
Aqui ele vai fazer uso da ironia também, né? O Nobel ele não tem que ser simpático. Isso mostra uma tendenciosidade e quando ele fala da simpatia e depois da Real Academia de Ciências da Suécia, ele está dando um relevo, uma importância para essa associação, né, encarregada de dar o Prêmio Nobel da Paz, de atribuir esse título, e está fazendo uma importância muito grande e uma importância que ele não reconhece na ação ou na concessão do prêmio. Agora, a título de fixar os principais conteúdos que nós vimos até agora, a nossa interpretação desse texto, né, foi apenas um modelo. Há outras possibilidades da gente trabalhar com esse mesmo texto. A interpretação é uma questão subjetiva, ainda mais que a gente está trabalhando com como expandir essas dicas que o texto vai nos fornecer. E alguma outra pessoa, outro professor poderia, por exemplo, abordar outras questões que o texto também sugere, né, que inclui no seu desenvolvimento. Alguns lembretes importantes, então, para interpretação de textos, sobretudo de textos mais complexos, que vão exigir mais habilidade da parte do leitor. Relacione sempre estrutura e conteúdo. Atenda aos níveis básico e avançado da interpretação, né? Primeiro é preciso delimitar os pontos importantes do texto, a estrutura, para depois ir além dele. É como se fosse uma primeira etapa necessária para a segunda, mais avançada. E isso pede também leitura e releitura do texto. A primeira leitura vai ser só um contato, né? Uma forma de conhecer aquele conteúdo que é novo para você, o estilo do texto. Depois a releitura é que vai trazer elementos que talvez na primeira tenham passado, né, rapidamente, você nem tenha retido aquela informação. Agora vamos à análise de algumas questões sobre o conteúdo. Era uma vez, admitindo-se aqui o tempo como uma realidade palpável, estranho, portanto, a fantasia da história, uma menina, linda e um pouco tola, que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Esses nomes que se usam em substituição do nome próprio chamam-se alcunha ou vulgo. Chapeuzinho Vermelho andava, pois, na floresta quando lhe aparece um lobo, animal selvagem, carnívoro, do gênero cão. Chapeuzinho Vermelho foi detida pelo lobo que lhe disse: outro parêntese, os animais jamais falaram. Fica explicado aqui que isso é um recurso de fantasia do autor. Esse princípio animista é ancestralíssimo e está em todo o folclore universal. Disse o lobo: aonde vais, linda menina? Respondeu o Chapeuzinho Vermelho: vou levar esses doces à minha avózinha que está doente. Atravessarei dunas, montes, cabos, istmos e outros acidentes geográficos e deverei chegar lá às 13h35, ou seja, a 1h35 da tarde. Ouvindo isso, o lobo saiu correndo, estimulado por desejos reprimidos. Chegando na casa da avózinha, ele engoliu-a de uma vez, o que, segundo o conceito materialista de Marx, indica uma intenção crítica do autor, estando oculta aí a ideia do capitalismo devorando o proletariado. E ficou esperando, deitado na cama, fantasiado com a roupa da avó. Passaram-se 15 minutos. Diagrama explicando o funcionamento do relógio e seu processo evolutivo através da história. Chapeuzinho Vermelho chegou e não percebeu que o lobo não era sua avó, porque sofria de astigmatismo convergente, que é uma perturbação visual oriunda da curvatura da córnea. Nem percebeu que a voz não era da avó, porque sofria de otite, inflamação do ouvido. Mas, para a salvação de Chapeuzinho Vermelho, apareceram os lenhadores, mataram cuidadosamente o lobo, depois de verificar a localização da avó através da roentgenfotografia. E Chapeuzinho Vermelho viveu tranquila, 57 anos, que é a média da vida humana, segundo Malthus, Thomas Robert, economista inglês, nascido em 1766 em Ruckel, pequena propriedade de seu pai, que foi grande amigo de Rousseau. Número 1. Explique a função dos parênteses utilizados no texto. A função dos parênteses no texto é eliminar a fantasia e trazer à tona a razão.
Um exemplo, nós temos lá, Chapeuzinho Vermelho foi detida pelo lobo que lhe disse. E daí temos parentes, outro parênteses, os animais jamais falaram. Isso vai demonstrar, né, que o texto está preocupado em desfazer o lado da imaginação, né, da irrealidade, que o texto, sobretudo o conto de fadas original, né, vai tentar fazer com o leitor. Então ele vai destruir qualquer fuga do leitor para um mundo mais imaginário. Essa que é a função. Agora vamos para a questão 2. Número 2. O texto de Milor Fernandes tem o mesmo título de um famoso conto de fadas. Essa semelhança assegura também a semelhança no perfil dos personagens, no texto clássico e nesse que acabamos de ler? Explique sua resposta. Bem, o fato de os textos terem o mesmo título não vai assegurar que os personagens também têm o mesmo perfil. A Chapeuzinho do Milor Fernandes, ela não é ingênua, né? Ela até é um pouco tola, como diz o texto, ela sofre de astigmatismo e de uma inflamação no ouvido. Isso já vai trabalhar com algumas coisas que o cronista vai julgar como excessivamente imaginativas naquele conto de fada original. Porque como que ela não percebia, digamos, que a voz do lobo não era igual da avó, que na aparência também, né, a avó estava totalmente modificada. Então vai trabalhar com um perfil totalmente outro, que é para fazer a crítica ao conto de fada. Vamos agora à questão 3. Número 3. Retome o final do texto e analise a relevância da referência ao nome do filósofo Rousseau. O nome do Rousseau, ao ser citado no texto, ajuda o leitor a desvendar, né, toda a parte de elaboração do texto, a função do texto como um todo. O Rousseau era iluminista e o iluminismo defendia a razão. Quando a gente jogava luz sobre as ideias, né, essa era a concepção, simplificadamente falando, do iluminismo, a gente tornava as coisas mais claras. E o Milor Fernandes, quando abre os parênteses do texto, ele vai também desvendar aquele artifício para tornar as coisas imaginativas, irreais, etc. Então, a razão de aparecer o Rousseau vai ser de ir contra a fantasia dos contos de fada. A minha dica para esse capítulo que a gente acabou de ver é o livro Interpretação de Textos, Aprenda Fazendo, de Oliveira Lima, que vai trabalhar com questões próprias, né, de concursos, retiradas das provas dos principais concursos, e vai ser um guia, né, para auxiliar nessa atividade, às vezes complexa, da interpretação, como nós verificamos hoje. Bom estudo!